Ei, vocês aí, amantes de histórias que aceleram o coração e mexem com a alma. Imaginem uma paixão proibida que nasce no calor das noites brasileiras, onde o samba ecoa e os segredos se escondem nas sombras das palmeiras. Vocês já sentiram aquele frio na espinha ao pensar em um amor que não pode ser? Se sim, curtam, inscrevam-se no canal e comentem abaixo o que acham. Eu leio tudo. Hoje vamos mergulhar na vida de Lucas, um rapaz simples do interior do Nordeste, que deixa as plantações de cana-de-açúcar em Pernambuco para tentar a sorte na agitada São Paulo. Ele chega à cidade grande com uma mochila velha, alguns reais no bolso e sonhos de uma vida melhor, mas o que encontra é um mundo de contrastes. O barulho dos metrôs, o cheiro de feijoada nas ruas e a solidão entre multidões. Lucas era daqueles garotos criados no sol escaldante das fazendas pernambucanas, onde o dia começava com o canto dos galos e terminava. Aos 22 anos ele tinha mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, olhos castanhos cheios de curiosidade e um corpo magro, mas forte, moldado pelo esforço diário. Seus sonhos eram simples: estudar design gráfico na capital, arrumar um emprego decente e, quem sabe, um dia voltar ao interior com a cabeça erguida. Mas São Paulo não era como as histórias que ouvia na rádio. Quando o ônibus parou na rodoviária do Tietê, o ar poluído e o caos de gente correndo para todos os lados o acertaram como um tapa na cara. Ele apertou a alça da mochila velha, sentindo o peso de tudo que deixara para trás: a mãe viúva, os irmãos mais novos e o cheiro de terra molhada após a chuva. Com o endereço rabiscado num papel amassado, Lucas ligou para o primo distante, Carlos, um homem que mal conhecia, mas que o pai sempre mencionava como Carlos era motorista de caminhão, daqueles que cruzavam o Brasil de ponta a ponta, transportando cargas de frutas, grãos e sabe-se lá o que mais. Sua voz rouca veio do outro lado da linha. Chegou, primo? Espera aí no portão principal. Tô chegando em 10 minutos. Não se mexa, hein? Essa cidade engole os novatos. Lucas obedeceu, ficando parado como uma estátua no meio da multidão, o coração batendo forte de ansiedade e medo. Minutos depois, uma caminhonete velha parou buzinando e Carlos desceu com um sorriso largo, barba por fazer e uma camisa xadrez suada. Bem-vindo à selva, Lucas. Sobe aí, vamos para casa. Minha mulher, Sofia, já preparou um quarto para você. A casa era um apartamento modesto no bairro da Liberdade, cercado por lanternas vermelhas e o aroma de yakisoba misturado com pastel de feira. Não era luxuoso, mas tinha aquele toque brasileiro de acolhimento. Paredes pintadas de amarelo claro, plantas no balcão da cozinha e um altar. Carlos guiou Lucas escada acima, contando piadas sobre a vida na estrada. Aqui é apertado, mas é nosso. Sofia cuida de tudo, ela é o cérebro da operação. E foi ali, ao entrar na sala, que Lucas a viu pela primeira vez. Sofia estava na cozinha, mexendo uma panela de arroz com feijão, o vapor subindo e embaçando levemente os vidros. Ela era uma mulher de 38 anos, com a pele morena reluzente como o bronze das praias nordestinas, cabelos cacheados soltos até os ombros, negros e volumosos como as ondas do mar de Recife. Seus olhos eram escuros e penetrantes, capazes de ler a alma de alguém em um segundo. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi o corpo dela, curvilíneo e confiante, com quadris largos que balançavam levemente ao ritmo de uma música imaginária, seios fartos que se destacavam sob a blusa fina de algodão e pernas longas e tonificadas. Ela usava uma saia justa de jeans que realçava cada curva, subindo até os joelhos e deixando à mostra a pele lisa e dourada. O decote da blusa era sutil, mas o suficiente para revelar o colo farto, onde uma gota de suor escorria devagar, brilhando sob a luz da lâmpada. Era uma beleza madura, daquelas que vêm da experiência, não da juventude ingênua. Uma mistura de força e sensualidade que fazia Lucas sentir um calor estranho no peito. Olá, Lucas! Seja bem-vindo, disse Sofia com uma voz suave mas firme, como o sotaque paulistano misturado com toques nordestinos. Ela estendeu a mão e, ao tocá-la,
Lucas sentiu a maciez da pele dela, contrastando com as próprias mãos ásperas. Carlos me contou sobre você. Deve estar cansado da viagem. Sente-se, o jantar fica pronto em 1 minuto. Ele não esperava alguém como ela. Não uma tia comum, mas uma mulher que exalava confiança, com unhas pintadas de vermelho e um perfume leve de flores tropicais que invadia o ar. Enquanto comiam, Carlos falava sem parar sobre suas viagens. Ontem mesmo, quase atolei na BR-101, chovia que nem o diabo, mas cheguei inteiro, graças a Deus. Sofia sorria, servindo mais feijão no prato de Lucas, seus movimentos graciosos, o braço roçando levemente no dele. Aqui em casa, Lucas, a gente valoriza a ordem. Tudo no seu lugar, entendeu? É o jeito brasileiro de viver em paz nessa loucura de cidade. Nos primeiros dias, Lucas se sentia um peixe fora d'água. Ele se matriculou num curso de design gráfico numa faculdade técnica no centro, pegando o metrô lotado toda manhã, o corpo espremido entre estranhos, o cheiro de suor e perfume barato misturado. À noite, voltava para o apartamento exausto. Carlos saía cedo para as estradas, às vezes ficando fora por dias, levando cargas para o sul ou o norte. Cuida da Sofia para mim, hein, primo? Ela é durona, mas sente falta de companhia. Brincava ele antes de partir, batendo nas costas de Lucas com força. Sofia, por sua vez, gerenciava uma loja de moda feminina na Rua Augusta, vendendo roupas coloridas inspiradas no carnaval e no dia a dia brasileiro. Vestidos floridos, saias rodadas e blusas com estampas de frutas tropicais. Ela chegava em casa no fim da tarde, sempre impecável, com maquiagem leve realçando os lábios carnudos e os olhos expressivos. Seu corpo, sempre em evidência, parecia dançar com cada passo. Os seios balançando suavemente sob o tecido fino, os quadris se movendo como num samba invisível, as pernas cruzando com elegância ao sentar no sofá. Mas a adaptação não era fácil. Sofia era obcecada por limpeza, um traço comum nas famílias brasileiras que valorizam o lar como refúgio. Sapatos na porta, louça lavada imediatamente após as refeições, toalhas dobradas perfeitamente no banheiro. Lucas, acostumado à bagunça da roça, onde a terra entrava pela casa e ninguém ligava, cometia erros constantes. Uma vez, deixou a toalha molhada no chão do banheiro após um banho rápido. Sofia o chamou com voz calma, mas autoritária. Lucas, vem cá 1 minuto. Ele foi, coração acelerado, e a encontrou segurando a toalha, os olhos fixos nele. Aqui em casa, tudo tem seu lugar, entendeu? Não é por maldade, mas para manter a harmonia. Pendure direito da próxima vez. Enquanto falava, ela se aproximou, o perfume dela invadindo o espaço, o decote da blusa revelando mais do colo farto, a pele morena contrastando com o branco da toalha. Lucas gaguejou. Desculpa, Sofia. Eu não quis. Vou me acostumar. Ele sentiu um calor subir pelo corpo, não só de vergonha, mas de algo mais. Uma atração involuntária pela forma como ela se impunha. Com o tempo, Lucas começou a observar Sofia mais de perto. Nas noites em que Carlos estava fora, o apartamento ficava silencioso, exceto pelo som distante de bossa nova tocando no rádio da cozinha. Sofia preparava jantares simples. Moqueca de peixe com dendê, arroz soltinho e farofa crocante. Sente aí, Lucas. Conte como foi o dia na faculdade, dizia ela, servindo o prato com mãos delicadas, as unhas vermelhas brilhando. Seus seios, cheios e firmes, se inclinavam levemente ao se curvar, o tecido da blusa esticando e revelando contornos que faziam Lucas desviar o olhar, o rosto quente. Ele respondia timidamente sobre as aulas de Photoshop e ilustração, mas sua mente vagava para ela. A curva do pescoço exposto quando prendia o cabelo, a forma como as coxas se cruzavam, sob a mesa, fortes e suaves ao mesmo tempo. Sofia parecia notar, mas não dizia nada. Apenas sorria, um sorriso enigmático que misturava carinho maternal. Uma tarde chuvosa, Lucas voltou cedo da aula, encharcado pela garoa paulistana. O apartamento estava vazio, Carlos na estrada novamente. Ele ouviu o chuveiro ligado no banheiro e, sem pensar, abriu a porta para pegar uma toalha seca. Lá estava Sofia, saindo do banho,
o corpo nu reluzindo com gotas d'água. Sua pele morena brilhava sob a luz fraca, úmida e convidativa, como se acabasse de emergir de um rio tropical. Os seios eram fartos e arredondados, com mamilos escuros erguidos pelo frio, balançando levemente ao se mover. A barriga era lisa, com uma leve curva feminina, descendo para os quadris largos e sensuais, que se abriam como as dunas de areia do Nordeste. Entre as coxas, a pele era macia e depilada, revelando uma intimidade que Lucas nunca imaginara. Tudo isso envolto no vapor do banho. Ela não gritou, apenas cobriu-se devagar com a toalha, os olhos encontrando os dele por um segundo eterno, cheios de surpresa misturada a uma faísca indecifrável. Lucas congelou, o sangue pulsando nas veias, o corpo reagindo de forma incontrolável ao ver aquelas curvas perfeitas, a pele reluzente esticada sobre músculos tonificados, os seios subindo e descendo com a respiração acelerada. Ele virou as costas rapidamente, murmurando um desculpa engasgado, e saiu correndo para o quarto, fechando a porta com força, o coração martelando no peito como um tambor de carnaval descontrolado. No quarto escuro, Lucas se jogou na cama estreita, o corpo ainda tremendo como se tivesse levado um choque. A imagem de Sofia nua persistia em sua mente não como uma memória fugaz. A pele dela, dourada e úmida, reluzindo como areia quente ao sol do litoral, as curvas fluindo com uma graça selvagem, quase felina, e aquele cheiro sutil de óleo de coco pairando no ar úmido, evocando o frescor sensual das noites tropicais. Ele fechou os olhos com força, tentando apagar a visão daqueles seios plenos e erguidos, da cintura que se afinava antes de se abrir em quadris generosos. Mas quanto mais lutava, mais o desejo se enraizava, misturado a uma culpa que queimava o peito. Como poderia olhar para Carlos agora, o primo que o acolhera sem perguntas? No dia seguinte, Sofia agiu como se o incidente fosse apenas uma brisa passageira. Durante o café da manhã, ela serviu o pão de queijo quente com um sorriso casual, vestindo uma blusa solta que caía levemente sobre os ombros, revelando a clavícula delicada e o topo dos... Dormiu bem, Lucas. A cidade grande não deixa ninguém em paz à noite. Comentou ela, os olhos escuros passando por ele sem acusação, mas com uma intensidade nova, como se estivesse testando o ar entre eles. Lucas murmurou algo sobre o barulho dos carros, evitando encará-la, mas notou as mudanças sutis. As roupas dela em casa pareciam mais leves, como um vestido floral curto que dançava ao redor das coxas firmes e bronzeadas, deixando à mostra as pernas longas e modeladas por anos de andanças pelas calçadas irregulares de São Paulo. Era como se ela estivesse convidando o olhar sem palavras. O tecido fino aderindo à pele úmida após o banho, destacando as formas cheias e convidativas. Carlos, alheio a tudo, partia para mais uma viagem longa pelas rodovias poeirentas, carregando frutas do Nordeste para o Sul. Cuida da casa e da Sofia, tá? Essa vida de estrada me mata, mas paga as contas, disse ele, abraçando Lucas com tapinhas nas costas, antes de beijar Sofia na bochecha. Ela retribuiu com um aceno, mas seus olhos se demoraram em Lucas por um segundo a mais, um brilho sutil que ele não soube interpretar. Quando Carlos saía, o apartamento ganhava um ar de intimidade forçada, com Sofia pedindo ajuda para tarefas simples, como alcançar uma caixa alta na prateleira da cozinha. Lucas, me dá uma mãozinha aqui? Não alcanço sozinha, pedia ela, e ao se esticar, o corpo dela roçava no dele. A mão macia, escorregando pela dele, o calor irradiando da proximidade, enviando arrepios que subiam pela espinha, como eletricidade estática. Ele sentia o perfume dela invadir os sentidos, o tecido do vestido roçando na pele dele, e por um instante o roçar suave, o calor úmido da respiração dela perto do pescoço, prolongando o toque além do necessário, até que ela se afastasse com um obrigada sussurrado, deixando-o atordoado. Nas noites solitárias, Lucas mergulhava em um turbilhão interno. Deitado na cama, ele revivia aqueles momentos, lutando contra a culpa que o consumia, como trair a confiança de Carlos, um homem simples e generoso que trazia doces de coco e cachaça artesanal das paradas nas estradas.
mas a atração por Sofia era irresistível. Como se ela fosse uma orixá do candomblé, misteriosa e poderosa, com sua aura de força feminina que comandava o espaço ao redor. Ele a imaginava como Iemanjá, rainha dos mares, com aquelas curvas ondulantes e olhos que pareciam sondar segredos profundos. Durante o dia, na faculdade, ele se distraía nas aulas, rabiscando desenhos abstratos que, sem querer, lembravam as formas do corpo dela, linhas suaves e cheias, evocando. Para adicionar um tempero à rotina, veio a festa junina no bairro da Liberdade, com lanternas coloridas penduradas nas ruas, o cheiro de quentão e milho assado preenchendo o ar e o som animado de sanfonas e zabumbas ecoando como um chamado ao passado nordestino. Sofia insistiu que fossem juntos. Vamos, Lucas. É bom para você se soltar um pouco nessa cidade fria? Vestida com uma saia rodada florida e uma blusa amarrada na cintura, revelando a barriga lisa e tonificada, ela o puxou para a quadrilha, os corpos se aproximando no ritmo acelerado da dança. O suor começava a brilhar na clavícula dela, escorrendo devagar pelo vale entre os seios fartos, que balançavam com cada giro, o tecido úmido aderindo à pele morena e realçando as curvas generosas. Os quadris dela se moviam como ondas ritmadas, roçando nos dele em passos sincronizados. Em um momento de pausa, sob as luzes piscantes, seus rostos se aproximaram tanto que ele sentiu o hálito quente dela, os lábios carnudos quase tocando os seus, o aroma de canela do quentão misturado ao perfume natural da pele. O coração dele disparou, um desejo cru ameaçando tomar conta, mas o medo os parou. Ela se afastou com uma risada nervosa, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e cautela, deixando-o ofegante no meio da multidão festiva. As noites de insônia se intensificavam, com Lucas rolando na cama, ouvindo os ruídos da casa que agora pareciam carregados de significado. O gotejar do chuveiro no banheiro, imaginando Sofia sob a água, a pele reluzindo novamente. A risada baixa dela ao telefone com uma amiga, um som melodioso que ecoava pelas paredes finas, evocando imagens de sua boca. Ele tentava se distrair com livros de design, mas a mente vagava para ela, para aqueles toques casuais que agora pareciam intencionais, como quando ela passava pela sala e roçava o ombro nele, o calor do corpo dela lingando por segundos a mais. Preciso de ajuda na loja hoje à noite, Lucas. Tem estoque para arrumar, e sozinha demora uma eternidade. Convidou ela uma tarde, os olhos fixos nos dele com uma doçura velada. Ele aceitou, o estômago revirando de expectativa, e ao anoitecer seguiu para a Rua Augusta, o coração pulsando no ritmo das luzes neon da cidade. A loja era um oásis de cores e tecidos, com manequins vestindo roupas vibrantes que ecoavam o carnaval, saias com estampas de frutas, tops que realçavam curvas femininas, tudo perfumado com um incenso leve de ervas. Sofia o recebeu com um vestido leve que contornava o corpo, os ombros expostos e as pernas cruzadas ao sentar no balcão. Vem, é apertado, mas a gente dá um jeito, disse ela, guiando-o para um espaço pequeno, cheio de caixas empilhadas. Ao se inclinarem para pegar uma pilha, os corpos se pressionaram no confinamento, o peito dela roçando no dele, a firmeza dos seios macios e quentes contra o tórax de Lucas, enviando um tremor profundo que o deixou sem fôlego. Ele sentiu a respiração dela acelerar, o calor irradiando da pele morena, os quadris dela se encaixando sutilmente nos seus por um instante prolongado, como se o ar entre eles estivesse carregado de eletricidade. O toque não era acidental, era uma provocação velada, os olhos dela encontrando os seus no escuro do estoque, cheios de uma fome contida que espelhava a dele, deixando-o paralisado em um misto de desejo e pânico crescente. Naquele aperto do estoque, com as caixas empilhadas como muralhas silenciosas, Lucas sentiu o mundo encolher para o espaço entre eles, o ar carregado de um silêncio elétrico. Sofia não se afastou imediatamente. Em vez disso, inclinou a cabeça levemente, os lábios se entreabrindo em um suspiro que ecoou como um convite velado, e murmurou: Está tudo bem, às vezes o espaço é pequeno demais para nós dois. Ele recuou um passo, o rosto ardendo,
mas o toque ainda ecoava na pele, uma marca invisível que o deixava sem ar. Eles continuaram o trabalho em silêncio, empilhando tecidos coloridos sob a luz amarelada. Mas o incidente pairava como uma névoa, alterando cada gesto banal em algo carregado de potencial. Mais tarde, quando a loja fechou e as ruas da Augusta se iluminaram com neon piscante, Sofia se queixou de uma dor insistente nas costas, resultado de horas em pé atendendo clientes exigentes. Você se importa de dar uma mão? Uma massagem rápida resolveria, pediu ela, guiando-o para uma salinha nos fundos, um cantinho reservado com um sofá gasto e cheiro de ervas secas, como boldo e arruda, queimando em um incensário para afastar energias ruins. Um costume que ela trazia das raízes nordestinas misturadas ao caos urbano. A música de MPB tocava baixinho no celular dela, uma melodia suave de Marisa Monte que envolvia o ambiente como um véu. Lucas hesitou, mas o olhar dela, profundo e persuasivo, o convenceu. Só relaxe, eu guio você, disse ela, virando as costas e desfazendo devagar os botões da blusa, revelando a pele nua das omoplatas musculosas, definidas por anos de esforço diário na loja. A pele era macia ao toque inicial, como seda aquecida pelo sol poente, com um brilho sutil de suor acumulado sob a luz tênue, descendo em linhas delicadas até a curva fina da cintura. Ele posicionou as mãos com tremor, pressionando levemente, sentindo o calor irradiar dali, os músculos relaxando sob os dedos inexperientes, cada movimento prolongando a sensação de intimidade que crescia como uma maré. À medida que as mãos dele ganhavam confiança, deslizando pelas costas com uma pressão ritmada, Sofia soltou um gemido baixo de alívio. O corpo se arqueando levemente, expondo mais da pele morena e lisa, as costelas se movendo com a respiração profunda. Aí, exatamente aí, murmurou ela, a voz baixa e rouca, guiando-o para pontos mais sensíveis, onde o ar se tornava mais denso, o incenso misturando-se ao perfume natural dela, e em um instante de vulnerabilidade mútua, eles ultrapassaram os limites, entregando-se a um ato de paixão que os unia em um emaranhado de emoções. O tremor dele ecoando nos suspiros dela, peles quentes roçando em uma dança proibida, o prazer mútuo florescendo como uma flor noturna no escuro, sem palavras, apenas a conexão crua que os consumia. Foi um momento de rendição onde o mundo exterior se apagava, deixando apenas o eco de respirações entrelaçadas e o calor residual que os deixava ofegantes. Depois, deitados no sofá estreito, com a música ainda preenchendo o silêncio pós-tempestade, Sofia abriu o coração pela primeira vez, a voz suave contrastando com a intensidade recente. Sabe, Lucas, o casamento com Carlos é como uma estrada reta, segura, mas sem curvas emocionantes. Ele é bom, me apoia, mas a rotina me sufoca. Dias na loja, eu me sinto presa como uma ave em gaiola dourada. Ela traçou círculos leves no braço dele, os olhos distantes, revelando camadas de uma mulher que casara jovem por pressão familiar, abandonando os sonhos de viajar pelo Brasil, dançando em festas de rua sem amarras. Lucas a via agora não só como uma figura de desejo, mas como uma mentora que o ensinava sobre a complexidade da vida adulta, uma amante que despertava nele forças ocultas. Você me faz sentir viva de novo, confessou ela, e ele, ainda zonzo, respondeu com um beijo tímido, sentindo-se parte de algo maior, perigoso, mas irresistível. Os dias seguintes trouxeram um novo conflito, enraizado na cultura de fofocas que permeia as comunidades brasileiras, onde vizinhos observam tudo como em uma novela eterna. Rumores começaram a circular no prédio. Uma senhora do andar de baixo cochichou com outra sobre o primo bonitinho ajudando demais na loja. E um amigo de Carlos viu Lucas saindo tarde da Augusta. Ele está trabalhando lá? Isso os forçou a serem mais discretos, transformando encontros em códigos sutis. Um bilhete deixado na geladeira, um olhar trocado na mesa do jantar. Em casa, intercalavam cenas cotidianas com faíscas de desejo reacendidas. Preparando uma moqueca, juntos na cozinha apertada,
o vapor subindo da panela enquanto Sofia mexia o ensopado com dendê, o braço forte e bronzeado, flexionando com vigor, o pescoço exposto, brilhando de suor, convidando olhares furtivos que ele mal conseguia conter. Prova isso, Lucas, dizia ela, levando a colher aos lábios dele, o gesto lento e intencional, os dedos roçando a boca dele, reacendendo chamas que mal se apagavam. Quando Carlos retornou de viagem, carregando sacos de frutas frescas do interior, mangas suculentas e abacaxis doces, a tensão se elevou como uma nuvem de tempestade. Ele abraçou Sofia com entusiasmo, contando: quase capotei com a chuva, mas cheguei inteiro. E você, amor, tudo bem por aqui? Ela sorriu, os olhos desviando para Lucas por fração de segundo. Tudo normal, só uma ajuda extra na loja. Lucas é um anjo. O diálogo era curto, carregado de subtexto, enquanto Lucas engolia seco, sentindo o peso da cumplicidade nos olhares trocados. As noites com Carlos em casa viravam um jogo de aparências, com jantares familiares onde Sofia roçava o pé no dele, sob a mesa, um toque elétrico que o deixava alerta, o corpo reagindo em segredo. Mas o desejo não esperava por momentos perfeitos. Numa tarde de chuva torrencial em São Paulo, com as ruas virando rios e o céu cinzento descarregando fúria, eles se encontraram em um estacionamento deserto perto da loja, dentro do carro velho de Sofia. Não aguento mais esperar, sussurrou ela, puxando-o para si. E ali, sob o tamborilar incessante da água no teto, eles cruzaram barreiras mais uma vez, os corpos se entrelaçando em uma urgência primitiva. A pele dela úmida pela umidade infiltrante, reluzindo como orvalho em folhas tropicais, as curvas se moldando ao toque dele com uma fluidez desesperada. A intensidade emocional misturando-se ao físico em ondas que os deixavam exaustos, o carro balançando levemente com o ritmo da paixão, enquanto o mundo lá fora se dissolvia em borrões cinzentos. Após o clímax no carro, com o para-brisa ainda embaçado e o som da chuva diminuindo para um sussurro distante, Lucas e Sofia permaneceram em silêncio por um longo momento. Os corpos entrelaçados no banco reclinado, o ar pesado, ele traçou com os dedos o contorno do ombro dela, sentindo a suavidade da pele, ainda aquecida, mas uma onda de remorso começou a invadir, como uma corrente fria se infiltrando no calor residual. Sofia se endireitou primeiro, ajustando o vestido amarrotado, e disse com voz baixa: Vamos para casa antes que Carlos volte da estrada. Eles dirigiram de volta sob o céu clareando, o asfalto reluzindo como um espelho partido. E Lucas se perguntou se aquilo tudo valia o risco, mesmo que cada célula do corpo gritasse que sim. No dia seguinte, o sol de São Paulo surgiu tímido entre nuvens remanescentes, e Lucas, ele se arrastou para a cozinha, onde Sofia já preparava o café, vestindo shorts curtos de algodão que abraçavam as coxas robustas e definidas, como se moldadas por horas de caminhadas pelas ladeiras da cidade, e uma blusa cropped que expunha o abdômen plano e tonificado, com uma linha sutil de músculos que se contraíam a cada movimento ao mexer o açúcar no café. A pele dela brilhava com um leve óleo hidratante, destacando as curvas suaves da barriga que subia e descia com a respiração calma, e as pernas se esticavam ao alcançar a prateleira alta, revelando a firmeza das panturrilhas arredondadas. Bom dia, dormiu bem? Perguntou ela, virando-se com um sorriso que misturava inocência e malícia. Os olhos percorrendo o corpo dele, Lucas assentiu, mas o remorso o corroía por dentro. Como justificar aquilo para si mesmo quando Carlos o tratava como família? Ainda assim, a visão dela o atraía irresistivelmente, como uma mariposa para a luz. E ele se pegou desejando estender a mão para sentir novamente aquela pele quente e convidativa. A rotina diária se tornou um campo minado de provocações sutis. Sofia parecia mais ousada em casa, escolhendo roupas que acentuavam sua forma voluptuosa. Tops justos, que delineavam os contornos dos seios cheios e erguidos, shorts que subiam ao andar, expondo as coxas macias e bronzeadas, ou camisetas soltas que escorregavam do ombro, revelando a clavícula delicada e o topo do peito que se movia com cada riso. Me ajuda a estender a roupa no varal?
Pedia a ela casualmente e, ao se esticar, o corpo dela roçava no dele, o quadril largo pressionando levemente contra sua perna. Lucas lutava para manter a compostura, mas cada interação era uma tentação, um lembrete vivo da paixão que os unia, e ele se via cada vez mais preso nessa teia de desejo e segredo. Para complicar ainda mais, veio o convite inesperado de Carlos para uma viagem familiar ao Carnaval no Rio de Janeiro. Vamos reforçar os laços, gente. Eu dirijo e a gente curte as festas como uma família de verdade, anunciou ele ao voltar de uma viagem curta, os olhos brilhando com empolgação, alheio ao turbilhão interno que suas palavras causavam. Sofia concordou com um aceno entusiástico, mas trocou um olhar cúmplice com Lucas. Vai ser divertido, né? O Rio tem uma energia única. A viagem foi marcada para o fim de semana seguinte, e Lucas se viu embalado numa mistura de ansiedade e excitação. Seria uma oportunidade para escapar da vigilância do bairro, mas também um risco. Eles partiram numa sexta-feira quente, a estrada serpenteando pelo litoral, com o ar-condicionado lutando contra o calor úmido e Carlos contando histórias de carnavais passados. Lembro de um ano que dancei até o sol raiar. Sofia, você era uma rainha na avenida. No Rio, o carnaval explodia em cores e ritmos, as ruas de Copacabana pulsando com blocos de rua, o som de baterias ecoando como um coração coletivo acelerado. Carlos os levou para um desfile improvisado, mas logo se distraiu com amigos antigos, deixando Sofia e Lucas sozinhos no meio da multidão. Vamos dançar? Sugeriu ela, puxando-o para o centro da festa, onde o samba ditava o ritmo frenético. Seus corpos se colaram no balanço da música, o suor escorrendo pelo decote profundo do top dela, traçando linhas reluzentes que desciam pelo vale entre os seios fartos e úmidos, brilhando sob as luzes coloridas. Os quadris dela balançavam como ondas do Atlântico, roçando nos dele com uma pressão ritmada, as coxas firmes se entrelaçando nas viradas, o abdômen tonificado contraindo com cada passo, criando uma sensualidade coletiva que se misturava ao caos da multidão, mas carregada de uma intimidade proibida que só eles conheciam. O calor da dança os envolvia, os corpos suados se fundindo no fluxo humano, e Lucas sentia o desejo crescer como uma febre. Os olhos fixos nas curvas dela que dançavam com graça selvagem. Aproveitando um momento em que Carlos se afastou para comprar bebidas, eles escaparam para um hotel modesto nas redondezas. Lá, sob o som distante das baterias carnavalescas, eles se entregaram a uma paixão selvagem inspirada na euforia da festa, uma entrega total onde os corpos se uniam em um frenesi de toques e sussurros, o prazer explodindo como fogos de artifício, misturando o êxtase puro com o medo constante de serem descobertos. Cada movimento uma celebração e uma despedida potencial. Sofia gemia baixinho, guiando-o com mãos experientes, e Lucas se perdia na sensação, o mundo reduzido àquela bolha de desejo intenso, deixando-os exaustos e saciados ao amanhecer. De volta a São Paulo, a rotina retomou com riscos ampliados, como se o carnaval tivesse injetado uma dose extra de adrenalina na veia. Um amigo de Lucas da faculdade, o extrovertido Pedro, notou sua distração durante uma aula de ilustração digital. Amor escondido, é? Conta aí, quem é a gata que te deixa assim? Lucas riu forçado, respondendo com um nada disso, só cansaço da cidade. Mas o diálogo rápido e tenso o deixou alerta, temendo que as fofocas se espalhassem como fogo em palha seca. Sofia, por sua vez, revelou mais sobre si em conversas sussurradas durante as noites. Eu era uma menina sonhadora no interior, Lucas. Casei com Carlos aos 20 por pressão da família. Mulher tem que se casar cedo, senão fica pra titia. Deixei pra trás sonhos de viajar, de dançar livre pelo mundo. Agora, com você, sinto um pedaço daquela liberdade de volta. Suas palavras adicionavam camadas à personalidade dela, transformando-a de mera figura de desejo em uma mulher complexa, presa entre dever e anseio, com uma juventude marcada por tradições rígidas que ainda ecoavam em sua vida urbana. O drama se construía em quase descoberta. Uma vez, Carlos encontrou uma mensagem no celular de Sofia,
um texto vago de Lucas sobre ajuda na loja, e perguntou casualmente: "O que é isso, amor? Lucas está virando funcionário oficial?" Ela disfarçou com maestria, rindo e respondendo: "Só uma mãozinha extra, ele é bom nisso. Nada demais." Mas o olhar dela para Lucas carregava uma urgência nova, e eles continuavam o jogo perigoso, com toques furtivos na cozinha, a mão dela escorregando pela perna dele sob o balcão. E noites de insônia onde o desejo fervia sob a superfície, criando uma tensão erótica que ameaçava explodir a qualquer momento, como uma bomba relógio ticando no silêncio do apartamento. A tensão erótica no apartamento se acumulava como nuvens pesadas antes de uma tormenta. Cada olhar trocado entre Lucas e Sofia carregado de promessas não ditas. E foi nesse clima sufocante que Lucas decidiu tomar a iniciativa pela primeira vez. Quem sabe isso não conserta as coisas? Sofia aceitou e Lucas, relutante, foi junto, o coração dividido entre culpa e anseio. Na estrada sinuosa, com o mar surgindo ao horizonte como uma promessa azul, eles encontraram brechas para toques furtivos, uma mão roçando na perna durante uma parada, um olhar que dizia tudo sem palavras. Chegando à praia deserta, ao entardecer, com Carlos pescando no pier distante, Sofia sussurrou: "Me encontre na areia quando ele dormir. É agora ou nunca." Lucas assentiu, o peito apertado pela mistura de excitação e tristeza. A noite caiu como um manto estrelado, o luar prateado pintando o mar com faixas luminosas, e eles se encontraram na areia fofa, longe das luzes da pousada. Sofia apareceu envolta em um pareô leve que escorregou devagar, revelando o corpo nu sob o brilho lunar, a pele morena reluzindo como ébano polido, as formas voluptuosas atrás de uma árvore centenária, cujas raízes se entrelaçavam como amantes antigos. Eles se esconderam, e Lucas a puxou para si, os corpos se pressionando em um abraço urgente. Os seios dela, suaves e quentes, se moldavam contra o peito dele, o tecido fino permitindo sentir a maciez plena, enquanto as pernas dela se entrelaçavam nas suas, as coxas firmes e aquecidas, roçando com uma fricção que acelerava o pulso. O beijo foi profundo, as mãos explorando costas e quadris, o aroma de grama fresca misturando-se ao perfume dela, criando um momento de pura ousadia, onde o mundo ao redor, ciclistas passando, pássaros cantando, se tornava mero ruído de fundo. Mas a ousadia crescia além dos encontros públicos, infiltrando-se na intimidade diária da casa. Em uma tarde em que Carlos saiu para consertar o caminhão, Sofia chamou Lucas para o banheiro. "Vem, a água está perfeita", disse ela, já sob o chuveiro, o vapor subindo como névoa de um sonho erótico. Lucas entrou, tirando a roupa devagar, e se juntou a ela, a água quente cascateando sobre os dois. O corpo nu dela reluzia sob o jato, a espuma branca deslizando pelas curvas como leite derramado. Começando pelo pescoço elegante, descendo pelos seios arredondados e cheios, onde se acumulava nos mamilos escuros antes de escorrer pela barriga lisa, traçando caminhos sinuosos até os quadris largos e as coxas depiladas, que brilhavam com uma umidade sedutora. Ele a ensaboou com mãos trêmulas, sentindo a pele sedosa sob os dedos, cada toque prolongado evocando gemidos baixos que ecoavam no azulejo úmido, transformando o banho em uma dança de sensações, onde o risco de ser impedido. Lucas ganhava confiança a cada dia, iniciando toques inesperados, uma carícia na nuca dela enquanto cozinhava, ou um abraço por trás no corredor escuro. E Sofia respondia com experiência acumulada, guiando-o para novos territórios de prazer, sussurrando lições sussurradas que misturavam ternura e intensidade. "Você está aprendendo rápido", murmurava ela, os olhos brilhando com orgulho maternal misturado a desejo cru, enquanto o relacionamento evoluía de mera atração física para uma dependência emocional profunda, onde cada ausência de Carlos se tornava uma brecha para conexões que iam além do corpo, tocando almas solitárias em busca de completude. No entanto, o idílio foi abalado por um conflito que veio como um raio em céu claro. Sofia descobriu um atraso no ciclo menstrual, o que a levou a fazer um teste de gravidez em segredo,
o resultado negativo aliviando momentaneamente, mas forçando-os a confrontar as sombras do futuro. Imagine se fosse positivo. Minha família é conservadora, daqueles que vão à missa todo domingo e julgam tudo como pecado. Um escândalo assim me destruiria. Confessou ela em uma noite chuvosa, deitada ao lado dele no sofá, o corpo ainda trêmulo de um encontro recente. Lucas, com o coração apertado, questionou pela primeira vez o caminho que trilhavam. E se isso nos separar para sempre? Eu te quero, mas o medo de perder tudo, de machucar Carlos, está me consumindo. A conversa revelou camadas profundas. Sofia admitia amar a excitação que ele trazia como um vento fresco em uma vida estagnada, mas temia o julgamento social em uma sociedade brasileira onde laços familiares são sagrados e escândalos de infidelidade podem ecoar por gerações. Lucas, por sua vez, via no falso alarme um aviso do destino, forçando-o a refletir sobre sua própria juventude impulsiva. A urgência se intensificou quando Carlos anunciou planos de mudança para o interior, sonhando com uma vida mais calma em uma chácara perto de Campinas. Estou cansado das estradas, Sofia. Vamos comprar um pedaço de terra, plantar umas coisas, viver sem essa loucura da cidade. O que acha, Lucas? Você vem com a gente? Perguntou ele durante um jantar, os olhos cheios de otimismo ingênuo. Sofia forçou um sorriso, mas por baixo da mesa, sua mão apertou a de Lucas com força, transmitindo pânico silencioso. A mudança ameaçava separá-los, transformando o que era secreto em impossível. Parece bom, amor, mas vamos pensar com calma, respondeu ela, enquanto Lucas sentia o estômago revirar, a ideia de perdê-la criando uma urgência que os impulsionava para atos mais arriscados. Essa urgência culminou em uma noite de forró em um bar local no bairro da Vila Madalena, onde o som de zabumba e sanfona. Carlos os convidou para relaxar um pouco, mas logo se empolgou com amigos, deixando-os livres para dançar. No meio da pista lotada, Sofia se colou a Lucas, os corpos suados se movendo no ritmo acelerado, os quadris dela girando contra os dele com uma fricção que incendiava os sentidos. Isso não pode acabar assim, não agora, sussurrou ela no ouvido dele, a voz rouca sobrepujando a música, enquanto as mãos se entrelaçavam em um aperto desesperado. Eles transgrediram novamente ali mesmo, escapando para um canto escuro do bar, onde a paixão explodiu em toques furtivos e beijos vorazes, o ritmo do forró acelerando cada movimento, como se a música ditasse o compasso de seu desejo incontrolável, deixando-os ofegantes e mais unidos do que nunca, mesmo com a sombra da mudança. A paixão incontrolável no canto escuro do bar de forró deixou Lucas e Sofia ofegantes, os corpos ainda vibrando com o eco da música e do desejo. Mas uma melancolia sutil se infiltrou como o ar fresco da madrugada, sussurrando que cada encontro poderia ser o último sob a ameaça da mudança iminente. Eles voltaram para casa em silêncio, o carro cortando as ruas iluminadas por postes solitários, e Lucas sentiu um aperto no peito ao pensar no inevitável. O equilíbrio precário entre prazer e consequência estava prestes a ruir. Dias depois, o clímax veio não como uma explosão, mas como uma rachadura gradual que se espalhava por uma parede frágil. Carlos, sempre atento apesar da rotina exaustiva, começou a notar pistas sutis. Uma blusa de Sofia amarrotada no fundo do armário, um perfume masculino que não era o dele pairando no ar do banheiro e mensagens no celular que ela apagava rapidamente. O que está acontecendo? Parece que tão grudados demais ultimamente, questionou ele uma noite, após um jantar tenso, a voz baixa, mas carregada de suspeita, os olhos fixos nela como se procurasse respostas em cada gesto. Não houve gritos ou brigas dramáticas. Carlos era homem de poucas palavras, moldado pelas estradas solitárias, mas a confrontação indireta foi suficiente para abalar as fundações. Sofia negou com veemência, os olhos marejados. É só imaginação sua, amor. Ele é família, nada mais. Mas o dano estava feito. O ar na casa virou um campo minado, com olhares evitados e silêncios pesados,
que forçavam Lucas e Sofia a uma decisão dolorosa: terminar antes que tudo desmoronasse de vez. Ainda assim, o adeus não veio sem uma despedida final, um último suspiro de rebeldia contra o destino. Carlos anunciou uma viagem rápida para o litoral, uma tentativa de reconciliação familiar. Vamos lá, sob o som distante das baterias carnavalescas, eles se entregaram a uma paixão selvagem inspirada na euforia da festa, uma entrega total onde os corpos se uniam em um frenesi de toques e sussurros, o prazer explodindo como fogos de artifício, misturando o êxtase puro com o medo constante de serem descobertos. Cada movimento uma celebração e uma despedida potencial. Sofia gemia baixinho, guiando-o com mãos experientes, e Lucas se perdia na sensação, o mundo reduzido àquela bolha de desejo intenso, deixando-os exaustos e saciados ao amanhecer. De volta a São Paulo, a rotina retomou com riscos ampliados, como se o carnaval tivesse injetado uma dose extra de adrenalina na veia. Um amigo de Lucas da faculdade, o extrovertido Pedro, notou sua distração durante uma aula de ilustração digital, os seios plenos e erguidos, captando a luz fria, criando sombras suaves que acentuavam sua plenitude natural. A barriga lisa descendo em uma curva graciosa até os quadris amplos, que se moviam como dunas moldadas pelo vento. As coxas fortes e arredondadas se abrindo para o mar, com a pele arrepiada pelo ar salgado, evocando uma deusa ancestral emergindo das águas. Lucas a tocou com reverência, as mãos traçando cada linha, como se memorizasse um mapa precioso. E eles ultrapassaram todos os tabus em um ato de paixão final, os corpos se unindo na areia úmida, o som das ondas abafando gemidos de despedida. Cada movimento carregado de emoção, uma mistura de êxtase e lamento, onde o prazer se entrelaçava com a dor da separação iminente, como se o mar testemunhasse o fim de uma era. Após aquela noite, com o sol nascendo rosado sobre o horizonte, de volta em São Paulo, Carlos insistiu na mudança para o interior e Lucas, consumido pela culpa que agora pesava como chumbo, decidiu retornar sozinho para Pernambuco. Preciso ir, Sofia. Isso tá nos destruindo, murmurou ele em uma despedida sussurrada no aeroporto, os olhos úmidos refletindo o caos interno. Ela assentiu, uma lágrima escorrendo. Vai, e leva um pedaço de mim. Mas lembre, o que vivemos foi real, mesmo que errado. Lucas partiu, o avião decolando como um pássaro fugindo da gaiola, e no voo solitário refletiu sobre as lições amargas. Paixões proibidas podem incendiar a alma, mas frequentemente queimam laços familiares irrecuperáveis, ensinando sobre autoconhecimento e os limites que definem quem somos. Na cultura brasileira, onde a família é o alicerce de tudo, festas juninas reunindo gerações, domingos com churrasco e abraços apertados, evitar amores que ferem os próximos é essencial. Busque honestidade para escapar de... Quero deixar uma mensagem positiva para vocês, ouvintes queridos. Lembrem-se, amores verdadeiros florescem na luz do dia, não nas sombras da noite. Equilibrem desejos com responsabilidades, cultivem relações que elevem em vez de destruir. Obrigado por acompanharem essa jornada cheia de curvas e emoções. Se gostaram, curtam, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e nos vemos na próxima. Beijos!